Boa noite, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco por todo sempre. Estamos dando início a mais um estudo na noite de hoje, com todo amor, com todo carinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o item de 1 a 4, que nós vamos conversar um pouco sobre o Consolador prometido, Cristo Consolador, que é o capítulo que nós estamos em evidência na noite de hoje. Para iniciar o nosso estudo, com todo amor, nós vamos ler a página de Preparo e Ambiente do livro Vinha de Luz, intitulado Não as Palavras. Mas em breve irei ter convosco, e se vós, Senhor, quiser, e não conhecerei, mas as palavras dos que andam inchados, mas as virtudes. Não as palavras dos que andam inchados, mas as virtudes. São palavras de Paulo aos Coríntios. Cristo e seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecer as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificam com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras, contudo, todas as vezes que nos reportamos às obras, geralmente, os ouvintes somente se lembram das instituições materiais visíveis do mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes as criaturas menos favorecidas da faculdade orgânica, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aquilatadas ou inúteis antes a conceituação dessa natureza. E que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhes compete efetuar o próprio Espírito. Raros entendem que há necessidade de manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar o terreno ao egoísmo. Usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possui ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifique mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de pessimismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que se esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo da vaidade dos vaidosos, das vaidades. Não ouvides, pois, que, antes das obras externas de qualquer natureza, sempre faceia e transitória, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizado na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna.
A lição nos traz a avivar os nossos pensamentos, que quando se fala com o coração, as palavras gravam mais em nossa consciência para quem ouve, quando a gente envolve com sentimento, com bondade, com carinho. Essa lição. E os que estão vaidosos com essa intenção pecaminosa do mundo, muitas vezes eles falam e o sentido das palavras se perde no tempo, porque as pessoas falam com a intenção de hipócritas, querendo aparecer através da vaidade. E o trabalho de Jesus, como nós estamos para fazer hoje, aparece sempre pela bondade, pelo urgimento dos sentimentos de bondade em todos os corações. Nesse instante, vamos nessa hora elevar o nosso pensamento a Deus com todo amor, com toda gratidão a Deus. Vamos orar. Todos vamos orar. Eu sempre tenho esse hábito de, quando orar, todos nós convidamos a todos a acompanhar a oração com o pensamento, que cada um, encarnado e desencarnado, que se encontra presente nesse ambiente, sinta em sua alma a beleza da oração. E assim nós vamos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com o nosso pensamento voltado a Ti, Jesus. Nós estamos nessa tarde maravilhosa, dessa noite maravilhosa, trabalhando o nosso sentimento no caminho do bem, do amor e da luz. Rogamos a Tua proteção por todos que comparecer a esse nosso estudo da noite de hoje, todos que compartilhar conosco, receba a graça de Deus, receba a luz do nosso querido Jesus. Que a falange bendita de todos os trabalhadores da nossa casa de oração, acompanhai a nossa rogativa, a nossa explanação da noite de hoje, para que o nosso trabalho seja aceito e esteja visitando a cada um com essa bondade, com esse amor, com esse carinho. Jesus, muito obrigado. Que a nossa casa seja abençoada e todos que comparecerem a ela estejam recebendo também a graça de Deus. Jesus, muito obrigado. Nesse instante, nós pedimos permissão aos nossos mentores e amigos espirituais, acima de tudo, o nosso querido Frei Fabiano. Pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dentro da Tua doce e bendita paz. Que a luz divina nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Nós estamos hoje com o estudo do Evangelho, de grande importância para todos nós. E esse estudo nosso do Evangelho, como nós temos conversando muito a respeito do Evangelho nas nossas casas de oração, é de grande proveito para todos nós, porque encontramos agora, nessa época da pandemia, nós encontramos muita dificuldade de pôr em prática, de se lembrar dos ensinamentos de Jesus, onde nós muito cobramos de todos nós. Muitas vezes, pessoas aflitas, passando por dolorosas provas, que não querem estudar. E eu sempre gosto de lembrar com os menores detalhes que nós não estamos aqui aprendendo lições do mundo para guardá-las arrumadas na nossa prateleira. Nós estamos aprendendo a viver. Jesus veio para despertar as nossas almas, nos ensinando a viver, a pôr em prática seus ensinamentos. Na sua época era muito difícil, eram multidões de pessoas procurando Deus por todos os recantos. E muitas vezes, muitas dessas criaturas foram sacrificadas
passaram por momentos difíceis na vida. E Jesus, quando surgiu, que ele foi anunciado que ele ia surgir, ele foi anunciado e foi com, trazido ao mundo para essa beleza espiritual. E quando ele veio, ele já começou o seu trabalho esclarecendo. Logo na infância, aos 10, 12 anos de idade, ele já começou a tecer comentários em torno do reino de Deus. Ele dizia para todos aqueles, até doutores da lei, que ele ouvia, que o reino de Deus não era desse mundo. A vida dele também não era. E ele veio para trazer essa mensagem viva para todos os corações. Mas, naquela época, ninguém sabia que ele ia ser tão perseguido, tão crucificado em seus atos, na sua vida. Porque a palavra era envolvida de bondade, aquele hálito divino atraía todos com seu magnetismo. Para onde ele ia, às vezes até brincando com as crianças com essa idade, ele ia com um grupo de crianças e quando bem não esperava, existiam muitos adultos em volta dele, assistindo ele conversar, porque a conversa dele era diferente. E ele teve aquele tempo afastado. Nós sabemos, segundo os amigos espirituais, que se Jesus tivesse permanecido no meio do seu povo, ele teria sido sacrificado antes do tempo previsto. Que nós sabemos que ele chegou a ficar aquele tempo, em torno de 16 para 17 anos, afastado dos seus familiares, para evitar esse contágio com a crítica, com esse apredejamento. E quando ele começou na sua tarefa, segundo o nosso querido João Batista, ele deu as coordenadas através do batismo para que ele assumisse essa tarefa de divulgar o reino de Deus no mundo. Mas a idade dele já estava, já para 30 anos de idade. E pouco tempo ficou. Não deu tempo, como muitos companheiros nossos até hoje reclamam, porque Jesus não ficou mais tempo, não é? Devia ter ficado mais tempo para esperar. A gente, às vezes, passa a vida toda igual eu estou 60 anos na doutrina espírita e ainda estou me questionando, querendo passar alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, eu estou achando que o tempo é pouco. E Jesus foi tão pouco tempo. Os próprios discípulos, ele ia fazendo, passando a orientação com todo amor, com todo carinho, eles iam recebendo os ensinamentos e saía recomendado por ele que 2, no máximo 3, fosse divulgar aonde quer que aparecesse tudo aquilo que eles podiam ter recebido naquelas poucas horas que estava com ele. A dificuldade, o trajeto, a maneira de viajar por aquelas longas estradas, aqueles caminhos tenebrosos da época, cheios de animais ferozes, sem água, sem alimento. Muitos levavam alguns mantimentos em uma sacola nas costas para ajudar na sua vivência onde estivesse. E nós sentimos que hoje nós estamos nesse mundo tão cheio de conforto, com tudo quanto meios que nos favorece para a nossa caminhada, para o nosso relacionamento, para o nosso transporte, para a nossa convivência dentro do lar, e a gente encontra ainda tanta dificuldade, né? Muitas criaturas estão ainda passando por essas dificuldades. Na época não tinha trabalho, não tinha água, não tinha alimento suficiente. Eles faziam alguns pães e deixavam secos dentro do arroz para, na sua viagem, comer um pedaço, para servir de alimentação para o dia inteiro.
Nós hoje temos todo o conforto. Muitos companheiros a gente até oferece apoio e ele se recusa que não tem tempo. E nós estamos assim. Mas o tempo de Jesus foi esse para nos ajudar, esclarecer, amparar, mostrando que o reino de Deus não era desse mundo. Mostrou para todos nós que nós somos a luz do mundo, que ele ia ficar pouco tempo, ele sabia, ele tinha uma ideia já preconcebida que no tempo dele não ia ficar por muito tempo, ele ia ficar por pouco tempo. E por isso ele passava o máximo dos ensinamentos. Para não gastar tempo, ele passava por parábola, por ensinamento mais resumido possível, que era para não gastar o tempo. E ele procurava ser bastante objetivo com seus ensinamentos, para quem chegasse perto dele, em poucas horas, aprendesse muito. E a gente carrega isso com todo carinho, com todo amor. Na nossa casa de oração, nós estamos aprendendo, sendo aluno, sendo discípulo de Jesus. Sendo discípulo é pôr em prática aquilo que ele ensinou. Como nós não vimos o nosso irmão, ele também prometeu esse consolador prometido, porque ele não podia, ele sabia que não ia ficar por tanto tempo vivo entre nós. E ele disse, eu enviarei o Consolador prometido. Aí Cristo veio para consolar, mas não deixava seus filhos órfãos por onde passasse. Ele deixava sempre as pessoas já vacinadas para esse bem, para esse amor. E aqui no item 1 diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, como eu estou falando agora, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Acharei repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus não ofereceu contendas, não divulgou contendas. A única contenda que ele deixou para nós foi ter paciência conosco. Ele pediu que a gente se conhecesse, como eu sempre lembro nos nossos ensinamentos, que ele pediu que cada um se administrasse da melhor maneira possível. E isso ele deixou escrito, que era para a gente se conhecer de perto, saber o que estava fazendo. E ele mostrou que era acharei repouso. O repouso, todos nós sabemos que tudo aquilo que a gente faz, que nos traz constrangimento, sempre fica vivo em nossa consciência. Ficamos olhando para trás. Tudo isso é como um devedor que deve a mais da estrada. Ele evita passar daquele caminho com medo de ser cobrado. A nossa consciência também, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 621, aonde é que está a lei de Deus? A resposta dos nossos amigos espirituais está na nossa própria consciência. Então, quando nós contrariamos a lei de Deus, esse reflexo fica acompanhando nossos passos. Na Índia antiga, eles já falavam, para onde o homem vai num dia de sol, sua sombra, seus defeitos acompanham seus passos. É como se fosse a sombra. E é assim que Jesus nos falou, suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Ele ensinava a gente ser fácil com o mundo, mas nós não aprendemos. Passamos esse tempo todo, temos tanta dificuldade, a gente sempre pede a Deus que nos dê paciência, resignação para suportar os outros, porque quando nós não estamos suportando os outros, é porque nós estamos encontrando dificuldade de compreender dentro de cada um de nós. Eu vejo muitas vezes pessoas dizem, é tão difícil pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Às vezes até a pessoa procura
por intermédio dos outros, por causa da dificuldade que tem, né? Todos os sofrimentos, miséria, decepção, dores físicas, perca de seres amados, encontramos consolação e fé no futuro. E ele veio para prometer essa vida eterna. E já no passado, já no Velho Testamento, já se relacionava com os espíritos. Ele já previa a reencarnação, mas as interpretações, o pré-julgamento dos ensinamentos proféticos não admitia que o espírito voltasse. Podia até ressuscitar, mas voltar a viver de novo, não. Mas ficava essa incógnita. Como é que nós vamos completar a nossa vida? Quitar os nossos débitos, criar paz em nossa consciência, aprender a conviver com aqueles que nós fomos ingratos. Só Jesus, né? Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou que simplesmente duvida as aflições, cai com todo o seu peso em nenhuma esperança, lhe mitiga o amargor. Foi assim que Jesus levou a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Quando ele ensinava esse caminho, nós lembramos do nosso querido Paulo de Tarso. Antes de Paulo de Tarso se encontrar com Jesus, ele levava o tempo todo trabalhando, lutando contra a filosofia de vida da época, a política da época. A religião era uma verdadeira política, eram ligados uma à outra. E quando aqueles que desobedecessem às ordens de Deus, seria sacrificada pelo mundo. A lei de pena, de ação e reação era posta em prática, porque ninguém acreditava na vida eterna. E hoje nós estamos com esses consoladores prometidos que vieram séculos depois trazer a esperança. O meio de se comunicação na época já existia. Lá em Samuel, como eu tive essa semana lembrando, já existia no capítulo 27, que mostra que naquela época já existia os médiuns, e a interpretação era meio intermediário de se relacionar com os mortos. Se podia se relacionar com os mortos, é porque eles não morriam, né? Eles estavam vivos, já naquela época. Na época de Isaías também, ele profetizou que espíritos iam nascer já com essa conduta, e espíritos iam avisar o dia e a hora que isso ia acontecer, e aconteceu. Com o nascimento de Jesus, Maria e José foram avisados, Joaquim e Ana foram avisados antes que ia receber essa filha, que ia ser mãe de Jesus. Tudo isso é um ensinamento profético baseado na vida espiritual. Aí, entretanto, faz depender das suas condições a assistência e a felicidade que lhe permite aos aflitos. Essas condições estão na lei, por ele ensinada. Jesus ensinou com todo carinho, com todo amor, com toda beleza. Ele ensinou. A gente, até hoje, está difícil. A gente ainda encontra pessoas hoje encontrando dificuldade de sanar os seus pecados, né? Muito difícil. Ainda vem na casa de oração, pede tudo que seja possível para ser ajudado, porque não sabe se ajudar. Aqueles que aprenderam, que acompanharam Jesus, todos que aprenderam encontraram paz, tranquilidade. Depois da passagem de Jesus para o mundo espiritual, nós encontramos lá no Coliseu de Roma multidões de companheiros que eram escolhidos para o sacrifício. E todos que eram escolhidos para o sacrifício, eles iam cantando hosanas ao Senhor, sem revolta, porque eles tinham confiança no reino de Deus ensinado pelo seu mestre.
E Jesus disse: o jugo é leve, a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É dever nosso, como nós estávamos na quarta-feira estudando sobre essa questão, que eu deixei bem claro, nós deixamos claro, como dever nosso a gente está acordado para a beleza do amor. As fronteiras do amor não têm limite. A beleza da caridade não tem fronteira. Por mais que você seja ingrato, mas um dia você vai reconhecer. Quantos companheiros que já passou em nossa vida, hoje se encontram no mundo espiritual, e ele se encontra agradecido por ter nos encontrado no caminho. Né? Quantos companheiros? Eles voltam: eu te agradeço por tudo que você fez por mim enquanto em vida. E nós estamos aqui com a lição viva, né? Apenas impõe como dever nosso, é um dever nosso acordar para a vida, amar e ser caridoso. E o Consolador prometido: se me amais e guardai meus mandamentos, se está no item 3, reparai, rogarei a meu Pai, e ele enviará o Consolador a fim de eternamente convosco. O Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade são os emissários divinos que nós recebemos, que seria enviado depois para completar, para dar liberdade a se expandir esse trabalho aqui na Terra para o bem. Quem são esses espíritos de verdade? São os espíritos, esses enviados enobrecidos. Nós encontramos um grupo desses amigos espirituais que voltaram aqui na Terra e se encontram preocupados com essa dificuldade que o mundo está passando. Nós estamos aqui, na noite de hoje, lembrando a todos, como os nossos amigos espirituais têm pedido com todo amor, com todo carinho, que nós tudo seja feito para que possamos ajudar a amenizar essa situação que o mundo está passando. A situação que o mundo está passando, sim, aí tem pessoas, mas eu não vou ajudar o mundo. Mas perto de nós existem pessoas que estão nesse mundo conflitante e precisando do nosso carinho, do nosso amor. Nós podemos ajudá-la com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso abraço fraterno, com a nossa gratidão a Deus. Nós nos sentimos muito felizes que o mundo não pode receber esse Espírito de verdade porque não vê e absolutamente não conhece. Esses espíritos não são conhecidos. Na época de Jesus, não era conhecido. Antes de Jesus já existiam esses espíritos que se relacionaram com os profetas. Eles já existiam, ajudando a administrar o mundo. Isso se encontra no livro A Caminho da Luz. Nós encontramos uma beleza muito grande no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, nós encontramos uma dessas belezas espirituais, que é a vinda de Jesus e esse Consolador. Então, nós não conhecemos. Muitas vezes, até nos nossos trabalhos espirituais de hoje, aparecem amigos espirituais que nós não conhecemos, e eles vêm trazer esse recado para o mundo. Recebei, estará convosco, porém o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. E tudo que Jesus trouxe para nós, esses amigos espirituais vêm tocando no assunto. A gente lê e relê, pessoas que estão querendo ser religiosos, alimentar ainda essas heranças do passado, do vai e vem religioso,
sem querer aprender a lição. Eu peço muito a Deus por esses nossos amigos espirituais, que eles sempre deixaram esse recado, que a casa espírita não é um lugar para a gente ir simplesmente a passeio ou por interesses materiais. É uma escola onde nós estamos aprendendo a recordar as lições do Cristo para pô-las em prática. É isso que nós estamos fazendo na casa espírita. E muitas vezes há pessoas que reclamam: mas o grupo é muito pequeno, porque são poucos também os que despertam. A nossa querida Joana de Ângeles, ela nos fala que são poucos que despertam. Quando nós despertamos, não olhamos para trás. Eu falo que quando eu acordei, lá em 1960, quando eu acordei para saciar um desejo que eu tinha em minha vida, que era fazer algo de útil para o mundo, lá naquele dia em diante, eu tomei aquela decisão. Eu me lembro até hoje que eu fui à primeira reunião na casa espírita, no sábado à tarde, era a reunião de mocidade. E eles tinham convidado um orador especial para fazer a palestra da mocidade, e essa palestra era sobre o Evangelho, falando sobre as doenças do corpo e da alma, as dores do corpo e dores da alma. E quando a pessoa fez a explanação, eu fui para casa preocupado. Para mim, eu achava que as dores do corpo doíam mais do que as da alma. Mas, com o decorrer do tempo, eu cheguei à conclusão que isso que Jesus veio nos ensinar, essa beleza, foi para a gente aliviar as dores da alma, né? E nós encantamos hoje: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo assim não conhece e não está maduro para compreender. A maioria naquela época não entendia, é tanto que já tinha vindo e as pessoas não tinham entendido, né? Compreender o Consolador, o Pai enviará para ensinar todas as coisas e por lembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, que o Cristo não disse tudo. Como eu no início do nosso estudo, eu falei, Cristo não disse tudo. Se ele vem lembrar o que o Cristo disse, é que esse disse foi esquecido ou mal compreendido, e nós sentimos essa dificuldade, né? Até hoje a gente sente. Tem pessoas que têm o Evangelho guardados dentro de casa, mas nós não criticamos por não querer. É o grau de evolução. Nós espíritas, que nós admitimos a imortalidade da alma, todas as vezes que falarmos da nossa evolução e nas nossas conquistas, nós temos que lembrar o nosso grau de evolução. A gente estava lembrando da escada. Estamos ainda no chão, não pisamos o primeiro patamar. Quando a gente pisa o primeiro patamar dessa escada, é que a gente está despertando. Mas se a gente não pisou o primeiro patamar, é porque nós estamos ainda conservando dentro de nós a mesma imagem atrasada. Existem muitas criaturas dentro das casas religiosas só buscando, querendo paz, querendo tranquilidade, querendo cura de doença, querendo dinheiro, querendo mudar de endereço, querendo fazer tudo na vida, menos querendo mudar o sentimento que lhe traz desgosto e constrangimento. Muita gente não está. Tem pessoas que dizem mesmo, eu não mudo ser assim. Eu lembro de uma nossa irmã que ela sempre fala, eu nasci assim, quero morrer assim, né? E nós estamos ainda sem entender o que Cristo enviou. O Espiritismo vem na época predito cumprir a promessa do Cristo no seu advento, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender que Jesus só disse por parábolas
e advertiu Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto falais nas figuras nem alegoria. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo a causa justa por um fio útil a todas as dores. Então, nós estamos trabalhando esse nosso sentimento, lutando todas as vezes que de todo o meu coração, a minha vontade sempre foi de ensinar, esclarecer e orientar. Existem pessoas, ainda esta semana eu encontrei com um rapaz que ele faz parte do movimento evangélico e ele se sente muito grato por tudo que aprendeu com a nossa companhia quando vivemos juntos, né? Ele estava muito feliz. Quando me viu, fazia pois em torno dos 20 anos que ele não me via, me abraçou, me recebeu com toda aquela alegria. Tinha uma filha pequenina, a filha agora já estava moça também, me reconheceu e agradeceu. E nós nos sentimos felizes, porque o nosso objetivo deve ser esse, não é obrigado não, deve ser esse. Todos nós devemos trabalhar para essa situação que o mundo está passando. E esses consoladores prometidos que já vieram à Terra são esses emissários que vieram trazer a doutrina espírita, esse esclarecimento. Isso em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, e em seguida o Evangelho e Livro dos Médiuns, todos esses companheiros que compartilharam conosco, eles vieram e prometeram no Livro dos Espíritos, na segunda introdução do Livro dos Espíritos, um grupo de espíritos, ele se compromete conosco, em prolegômenos, está se comprometendo conosco. Se vocês tiverem dificuldade de estudar os ensinamentos espirituais, nos procure, que nós estamos sempre prontos para ajudar, não é? E a gente sente essa beleza. E eles, além de passar a lição para todos nós, eles ainda tinham a felicidade de ficar acompanhando Kardec em todas as horas de trabalho. O nosso irmão Erasto, ele ficava acompanhando Kardec para ver se havia alguma coisa que pudesse ajudar. No Livro dos Médiuns, todo o Livro dos Médiuns, Erasto acompanha o lançamento desse ensinamento para se consolidar a consciência sobre a mediunidade, e Erasto assiste durante todo esse tempo, né? Não deixa um momento Kardec sozinho. Também nós não ficamos, né? Vem finalmente trazer consolação, sim, um fio útil das dores. Disse Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas ai de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre. Está perguntando, a pessoa vai sofrer, sentir prazer? Não. O Espiritismo mostra a causa do sofrimento. O Espiritismo nos trouxe essa beleza. Todos nós, agora há pouco a gente estava conversando, porque além das crianças estar nascendo com essas dificuldades, né, morais, com essas heranças do passado, ainda tem essas encefálicas que nasceram agora, coisa de 3 anos passado, um grupo muito grande de crianças assim, e que nós precisamos entender por que esse sofrimento. Se nós admitimos que Deus é amor, se Deus é amor, como é que Ele vai fazer uma criança nascer comprometida desse jeito? Se Ele é amor,
ele dá a liberdade plena de escolha a cada um de nós, e nós estamos, numa hora dessa, muito felizes com essa beleza espiritual dos seus ensinamentos, para a gente entender por que sofremos, qual é a razão do nosso sofrimento. E o Espiritismo vem nos esclarecer. O homem espia seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração garante a felicidade nas existências futuras. E ainda garante essa felicidade. Aquilo que a gente não puder resolver nessa existência, a gente fica com o coração alimentado por essa esperança que na próxima encarnação estaremos resolvendo, pondo em prática as nossas dificuldades para serem vencidas. Agora, sempre existem pessoas que acomodam-se e, acima de tudo, não querem admitir esse seu sofrimento. Eles dizem, se eu sei que eu vou sofrer, eu não vou procurar melhorar agora, porque eu ainda vou ter futuro para pagar por isso. Se eu pudesse, eu até voltaria ao mundo espiritual como estou, para depois voltar para resgatar os meus débitos. Quer dizer, nós não devemos fazer isso, devemos acordar para esse ensinamento de Jesus. Devemos acordar. E esse acordar nós encontramos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, nessa obra do nosso querido A Vinda de Jesus, como eu citei no início, a manjedoura, que foi anunciada pelos profetas. Essa obra, A Caminho da Luz, narra todos os princípios da formação do planeta. E temos também uma pesquisa, uma preocupação da Federação Espírita do Paraná, que eles se preocuparam para analisar quem foi os ceareiros do Consolador prometido, para trazer essa beleza para nos ajudar. Porque é uma beleza, né? A gente sente isso uma beleza. Muitos amigos nossos, hoje até amigos nossos, eles voltam do mundo espiritual para explicar, né? Eu cheguei aqui, mas a minha preocupação é essa. Eu trago um recado para você, porque muitas vezes a pessoa pensa logo, tem que ser santo. Não, mas não é. A gente tem que agir agora, como estamos. Nós temos uma companheira nossa que teve muita dificuldade de viver. E quando ela retornou ao mundo espiritual, ela analisou a razão por que da sua dificuldade. Mas ela tinha em vida o coração bom. O nosso amigo José Nogueira, né, que eu sempre lembro, é uma pessoa que teve tanta dificuldade na vida com um coração tão bom. Aí a gente está nessa existência, vai perder a oportunidade de ajudar? Vai deixar passar, né? Se todos nós acordássemos para a realidade, como foi lembrado nesse domingo passado, o mundo está precisando da nossa bondade, dessa nossa beleza. Primeiro, em benefício próprio, porque a gente não pode passar felicidade para os outros se nós não somos felizes, não é? Se torna muito difícil. Nós não podemos passar. Então, todos nós precisamos primeiro sentir de perto o que é que devemos fazer para ser luz do mundo. Mas o mundo está precisando de cada um de nós. O homem compreende que merece sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que ele lhe auxilia imediatamente e aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe se apossa da alma,
que a gente nota que antigamente a gente ficava preocupado com as penas eternas, né? Se eu não vou voltar do jeito que eu estou, e na minha infância eu pensava nisso. Porque tanta gente no mundo, enveredada às vezes por um caminho errado, desencarna e vai ficar no mundo espiritual a vida toda sofrendo? Não. A gente hoje tem esse consolo. O Espiritismo é um consolo. E esses amigos espirituais são os nossos conselheiros. Todos nós, eu sempre falo, tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Todos nós devemos trabalhar a fraternidade, a solidariedade. Vamos lembrar do nosso querido Leopoldo Machado. Todos nós vamos trabalhar a nossa solidariedade, a nossa fraternidade. Esse fim útil não é importante só aqui na Terra. É interessante, quando a gente retornar ao mundo espiritual, a gente deixar grupo de espíritos amigos aqui na Terra, lembrando-se de nós, da nossa passagem junto com eles. É tão importante quando alguém sente saudade. Agora, pouco, coisa de 2 meses, uma pessoa me ligou. Seu Maceió, eu estou aqui. Quem está falando é fulano, está falando com o senhor. E eu estou muito feliz. E eu queria saber como é que... Tão bom as pessoas se lembrarem, né? Aí eu perguntei a ele, porque eu lutei muito para vê-lo feliz. Aí eu falando com ele, eu disse a ele, quantos anos você está? Ele disse, eu já estou com 73 anos. Mas eu jamais me esquecerei. Porque a gente não esquece. Existem pessoas que estão na nossa vida e a gente tem pessoas que não quer fazer amigo, não quer abrir a casa, não quer ofertar o coração ao próximo. E aqui o Espiritismo vem ajudando a gente, dando-lhe a ver no alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, em vasto esplêndido horizonte que ele faz descortinar a perspectiva da felicidade que espera a gente e lhe dá paciência e resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que os homens saibam de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. E nós estamos hoje de braço dado com essa beleza espiritual. Nós estamos de braço dado. Aí a gente pergunta, mas esses espíritos a gente não conhece. Para fazer amizade, a gente tem que fazer amizade em vida, porque essa amizade, ela se perpetua na nossa vida. Depois que a gente volta ao mundo espiritual, nós recebemos a gratidão dos nossos afetos. Todos nós recebemos. E esses trabalhadores foram amigos de Jesus, muitos deles foram religiosos. Nessa obra da Federação Espírita do Paraná, nós encontramos expoentes da codificação espírita. Nós encontramos aqui, na introdução do livro Causa da Profecia, aqui está dizendo, saibais, sábios, letrados, cientistas, religiosos, políticos, homens e mulheres, divulgar coragem, que se sobressaía aos do seu tempo, que lutaram pela justiça da verdade, foram convocados pelo Espírito de verdade para lhe compor a equipe. Essa equipe de trabalhadores, por isso que eu disse, eles não esperaram os santos, eles esperaram os sábios com os corações ricos de boa vontade. Aqui está dizendo que aos seus tempos, invulgar coragem, não era aqueles heróis, mas eles queriam implantar na terra o reino de Deus.
Então aqui ele está dizendo, a justiça pela verdade, foram convocados, o Espírito de verdade convocou esse Espírito de verdade para ele vir compor a essa equipe. Nós somos convocados, porque segundo a espiritualidade, todos nós que estamos abraçando o Espiritismo com ênfase, pôr em prática a vontade do Cristo, nós somos candidatos a divulgar essa consolação de Jesus. Nós somos candidatos muito fortes e nós estamos aqui com esses expoentes, aqueles que gostam de ler, são 34 trabalhadores que vieram do mundo espiritual, e encerra toda essa obra com o nosso querido São Vicente de Paula. São Vicente de Paula, ele hoje também aqui no Brasil, a gente ainda tem o nosso querido Fabiano de Cristo, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, que são emissários que retornaram aqui à Terra para ajudar nesse trabalho santificante. Essa obra é da Federação Espírita do Paraná, expoentes da codificação. Aqui está mostrando 34 trabalhadores que trabalharam a codificação kardeciana. Um deles que eu considero muito, Vianney, nosso irmão Emmanuel, e o nosso querido São Vicente de Paula e Erasto, que também ajudou muito a Kardec a trazer essa beleza para a Terra. Nós estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje com todo amor, com todo carinho, com muito amor, com muita gratidão a Deus, lembrando sempre que não esperais santidade. Joana de Ângeles, ela nos aponta que enquanto nós estamos deixando de fazer porque achamos que não temos qualidade para fazer o bem, nós estamos deixando de fazer. É interessante mesmo que a gente esteja com os nossos defeitos, com a nossa falta de paciência, com a nossa falta de coragem, que a gente faça. Faça a si mesmo. O mundo precisa de cada um de nós. Jesus requisitou vários companheiros pobres, sem experiência e sem coragem, para pôr em prática essa tarefa para divulgar o reino de Deus no mundo. Nós somos os seus ceareiros aqui na Terra. Vamos abraçar essa tarefa, dar liberdade à nossa consciência, porque todas as vezes que estivermos preocupados com o bem, nós estamos recebendo a graça de Deus e pondo em prática a bondade de Deus através do nosso coração. Muito obrigado, que tenhamos uma noite rica de muito amor, de muita gratidão a Deus. Nesse instante, convido a todos para a nossa oração final. Senhor, de todo o coração, de toda a nossa vida, estamos aqui, Jesus, voltados para o bem, para o amor e para a luz. Ensina-nos a servir e a ser útil mais do que estamos procurando fazer. Desperta a nossa consciência para o bem. Como muitas vezes algumas pessoas fazem a oração e se colocam na posição de servo, nós também estamos nos colocando na posição de servo divino. E nesse instante, envolvido nessa graça, nesse amor, nós enviamos essa mensagem de amor para todos aqueles que estão nos assistindo na noite de hoje, com muito amor, com muito carinho. Que a falange bendita de Frei Fabiano de Cristo nos ensine o caminho para nos aproximar mais do Cristo. Estudar o Evangelho com todo amor, com toda gratidão. Devotar o nosso coração para o bem, com toda a felicidade da nossa vida, sem cobrança, sem obstáculo, sem temor. Ajuda-nos, Pai, a ser útil, Pai, com toda a gratidão. Ensina-nos a ter paciência. Nós estamos aprendendo através dessas lições, que devemos manter nossos olhos abertos, nosso coração flutuando nessa luz, e a nossa audição aguçada para ouvir os teus ensinamentos enquanto é possível. Muito obrigado. Assim sendo, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai,
Em nome dessa falange bendita de trabalhadores espirituais que nos assiste, nós pedimos permissão para dar por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que esta data, hoje, 3 de setembro, esteja sendo abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus.